Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, você que acompanha o nosso estudo bíblico. Hoje pela manhã nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus, como fazemos sempre. Estamos estudando tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, e hoje é mais uma carta pastoral. Nós vimos a semana passada Paulo falando a Timóteo, dando recomendações como ele deveria dirigir a igreja, e hoje a Tito, que era o responsável, o dirigente da igreja em Creta, onde Paulo fundou essa igreja e deixou Tito ali. E como ele fazia sempre, continuava suas viagens missionárias, ele escreve essa carta para Tito, recomendando como ele deveria dirigir a igreja de Cristo, o rebanho de Cristo. É uma carta pequena, são 3 capítulos, mas de ensinamentos profundos, tremendos, e eu quero convidar você para ficar aí firme aí, para juntos estudarmos e aprendermos mais da Palavra de Deus. Tá? Hoje, todo domingo, 9h30, nós temos o nosso estudo bíblico, um panorama de cada livro da Bíblia. Tá? E vamos assim até final de ano, se Deus permitir. E hoje à noite o nosso culto presencial, só para você lembrar nossos trabalhos, o que nós estamos fazendo aqui na Igreja Cristã Nova Vida de Olinda. Culto presencial, traga a sua máscara, traga seus convidados, parentes, as crianças podem vir, só que os pais vão ficar tomando conta das crianças, tá bom? Na terça-feira temos a nossa reunião de oração da igreja, vários irmãos oram, nós ficamos intercedendo e concordando com as orações, tem sido uma bênção para nós, com louvores. Quinta-feira é o culto da semana, culto de pregação da Palavra de Deus, acompanhe. Sábado, de 15 em 15 dias, temos o Pedro Gabriel com culto de adoração. Ele teve ontem, no culto à noite, uma bênção. Próximo sábado não, mas de 15 em 15 dias, ok? E 7 horas da manhã, diariamente, nossos devocionais. 5 minutinhos, cada irmão, as irmãs da igreja estão trazendo mensagens no início de cada dia para abençoar a nossa vida. Quero lembrar você também da nossa fidelidade a Deus nos dízimos, nas ofertas. Vamos continuar sendo fiéis ao Senhor para que possamos cumprir com a nossa responsabilidade financeira na igreja, no templo, com a obra de Deus. Amém, querido? Esse é o nosso trabalho, é o que estamos fazendo. Acompanhe, esteja em oração uns pelos outros. Vamos permanecer unidos, apesar do isolamento social, está voltando aos poucos. Nós vamos estar orando uns pelos outros. Vamos orar, querido. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo, quando o Senhor preparou esse momento para estudarmos a Tua Palavra, aprendermos mais de Ti, porque somos Teus filhos, salvos, Senhor, para ser membros da Tua igreja, do Teu corpo, aqui na terra. Sabemos que esse é um período, porque um dia o Senhor voltará para nos buscar, estaremos para sempre contigo. Pai querido, esse ensinamento do apóstolo Paulo a Tito, que possamos aprender o máximo, Senhor, para que possamos nos comportar também como membros do Teu corpo e ajudar outras pessoas, abençoar outras pessoas. Que os líderes da igreja estejam atentos aos ensinamentos, que possamos aprender e praticar, Senhor. Nós estamos ensinando às pessoas como te seguir, como viver no Teu reino, como pertencer à Igreja de Cristo, mas nos ajuda, Senhor, antes de ensinar a viver o que Tu nos pedes, Senhor. Dar um testemunho, um exemplo de filhos que Te amam e que querem abençoar outras vidas. Fala o nosso coração, Senhor, nós abençoamos a Tua igreja, o Teu povo, todos que estão participando, e já Te agradecemos por tudo, por esse privilégio de poder estudar, aprender a Tua Palavra. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, então vamos começar aqui essa carta que o apóstolo Paulo manda a Tito, um dos líderes da igreja na época. Ele orientava, o apóstolo Paulo, desde que se converteu, ele dedicou sua vida toda ao Senhor e aprendeu, ouviu de Deus, e tudo que ele ouviu, que ele aprendeu, ele ensinava a igreja. Essa foi a sua vida, tanto para pregar o Evangelho, para ganhar vidas para o reino de Deus, mas também para discipular, ensinar, criar uma maturidade na igreja. Foi o que o apóstolo realizou durante toda a sua vida. Então ele orienta Timóteo como pastor da igreja, e agora a Tito. Está com a sua Bíblia aberta aí. Tito, são 3 capítulos apenas. Eu estou com a NVI e a página aqui é 1128, tá? NVI 1128. Nós vamos estudar aqui, são vários blocos, e para entender melhor essa carta de Paulo a Tito, nós vamos fazer o seguinte: o capítulo 1, 3 capítulos, capítulo 1, de 1 a 4, versículo 1 a 4, a gente vai encontrar a saudação de Paulo a Tito, as suas credenciais, ele dizendo: eu sou um servo, eu sou um apóstolo de Cristo, nós vamos ver daqui a pouco. Depois ele passa do 5 ao 9, aí é quando o apóstolo Paulo ensina a Tito como os líderes da igreja devem viver, devem proceder. Aqueles que estão na liderança da igreja, estão dirigindo a igreja. Do versículo 10 a 16, que é o âmago da sua mensagem aqui, ele diz a Tito para ter cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres, que desde aquela época, no primeiro século, durante esses 2000 anos, sempre aconteceu. Pessoas penetram na igreja para enganar, desviar os membros de Cristo. Muito bem, aí no capítulo 2, de 1 ao 10, Paulo diz a Tito, ensina a Tito como ele deve ensinar a vida no reino de Deus. Como é que se vive no reino de Deus? Como é que se vive como um membro do corpo de Cristo? Do 1 ao 10. E do 11 ao 15, ele apresenta a Tito o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Tito, eu ouvi de Jesus tudo que ele ensinou, e eu quero que você ensine para a igreja em Creta sobre o que é o Evangelho de Jesus Cristo. E aí no capítulo 3, para encerrar, Paulo diz: ensine que a igreja vive uma vida santa, uma vida separada, livre do pecado, da escravidão do pecado, enfim, é uma vida santa. Do 9 ao 11, a disciplina na igreja. A igreja tem disciplina, a igreja não vive de qualquer jeito, a igreja é sal e luz para esse mundo, então tem que ter disciplina na correção e acertos. E termina o 12 ao 15 com muitas recomendações e saudações. Amém, querido? Esse é um resumo dos 3 capítulos que formam a carta de Paulo a Tito, o pastor, o dirigente da igreja ali em Creta. Muito bem, ele começa do 1 ao 4, com as suas credenciais, como sempre. Vamos ler capítulo 1, de 1 a 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe a luz para a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Veja, Paulo já começa dizendo: olha, eu quero que você lembre, Tito, você é um verdadeiro filho na fé. Nós acreditamos que Paulo ganhou Tito para Jesus Cristo, para o Evangelho, para o reino de Deus. Ele tinha esse amor tremendo, assim como um filho, como Timóteo também, da mesma maneira, assim como nós devemos viver também em amor uns pelos outros. Então ele se apresenta como sempre: olha, eu sou servo de Cristo, eu sou um apóstolo porque o Senhor me deu essa função
O apóstolo é aquele enviado para plantar igreja, para estabelecer igreja, estabelecer líderes e fazer a igreja crescer. Mas ele está dizendo, eu sou um servo de Jesus Cristo, a minha vida é servir a Deus. Eu quero que você continue ensinando sobre a fé, sobre o conhecimento de Deus, a verdade, porque isso conduz à piedade. Quanto mais você ensinar sobre a fé em Jesus Cristo, que as pessoas conheçam mais a Deus, conheçam mais a verdade, todos vão viver uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida de humildade diante de Deus, de buscar a Deus, de orar, de meditar na sua palavra, de obedecer, de ensinar, de preparar outros para o reino de Deus. Muito bem, ele começa já com a sua apresentação e ele entra num assunto aqui importantíssimo, que é que Tito, sendo responsável pela igreja em Creta, ele precisa preparar líderes. Esses líderes é que vão à frente conduzindo o rebanho. Mas existem recomendações da palavra de Deus, como devem ser os líderes da igreja, quais são as qualificações, as qualidades, as virtudes que o líder tem que ter para estar à frente conduzindo o rebanho. Então, isso a gente encontra do 5 ao 9. Acompanhe aí, capítulo 1, do 5 ao 9, como os líderes da igreja devem viver. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, aí vem as qualidades. Forme presbíteros, líderes, pastores, mas como é que eles têm que ser? Como é que eles têm que viver? Irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenham filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo, o pastor, o líder, o presbítero, o diácono, seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, queridos, a recomendação do apóstolo Paulo: Tito, você é responsável pela igreja, então você tem que estabelecer líderes na igreja, presbíteros, bispos, pastores, diáconos, aqueles que irão à frente conduzindo, dirigindo o rebanho. Mas esses homens que você vai colocar à frente da igreja tem que ser homens santos, homens qualificados, que tenham qualidades espirituais, homens que tenham virtudes, sejam nascidos de novo, que sejam nova criatura, que sejam cheios do Espírito Santo, que vivam no temor a Deus, que respeitem as pessoas, que honrem as pessoas, não como dominadores, como donos do rebanho, porque nós não somos donos de nada. A igreja, os membros, o dinheiro, enfim, tudo que acontece na igreja pertence ao Senhor. Nós somos servos e Ele usa cada um de nós para abençoar o povo. Então tem todas essas qualidades aqui, querido. Você pode ver que não só a função, o presbítero, o pastor, o diácono, o músico, o dirigente, enfim, não só essas funções, mas antes de tudo o nosso caráter. Pessoas irrepreensíveis, pessoas que não vivem apegadas ao vinho, não pode ser pessoa violenta, pessoa briguenta, pessoa desonesta. Tem líderes que só querem trabalhar para ganhar dinheiro, não é? Claro que o trabalhador é digno do seu salário, mas tem pessoas que se dizem líderes só por causa do dinheiro, não têm domínio próprio, não vivem para Deus uma vida santa, devocional diante de Deus, não meditam na palavra de Deus, não aprendem para ensinar, para formar outros. E então, essas recomendações que Paulo dá a Tito é para isso. Você está aí responsável pela igreja, mas você não tem que dirigir a igreja sozinho. Você tem que estabelecer líderes. Sozinho você não pode fazer tudo. Estabeleça líderes, homens de bem, homens honestos,
homem de coração puro, porque o Espírito Santo irá usá-los para te ajudar no ministério, para conduzir o rebanho, para amadurecer o rebanho, para que eles cresçam no temor a Deus e para que eles ensinem outros e sejam novos líderes também. Então veja, querido, a recomendação de Paulo, em primeiro lugar, é que Tito tanto prepare líderes, separe e escolha líderes, mas também que sejam homens que vivam uma vida santa, porque o líder é o exemplo para o rebanho. Antes dele falar, as pessoas estão vendo a vida dele, a casa dele, a família dele, os seus negócios, se ele é um homem honesto, desonesto, se ele é uma pessoa mansa, que vive em paz. Os líderes da igreja ensinam o povo a seguir a Jesus Cristo. Muito bem. Então ele passa para o 10 a 16, e aí ele entra com outro assunto, que é o combate aos falsos mestres, aos falsos profetas, de 10 a 16. Acompanhe aí. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, Paulo diz, olha, um dos profetas aí de Creta, um grego, um dos gregos, diz, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os, Tito, severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Veja, querido, assim como Paulo disse a Tito, prepare homens que tenham um bom caráter, que sejam homens de Deus, que tenham temor a Deus e que vivam não apenas pela sua função, mas antes por aquilo que eles são, não apenas aquilo que eles falam, mas principalmente por aquilo que eles são, o exemplo de vida deles, em família, na igreja, com os amigos, seus negócios. Da mesma maneira, ele diz, cuidado, porque existem muitos falsos mestres, falsos profetas, que penetram na igreja para prejudicar o rebanho. Essas pessoas são pessoas independentes, que não se submetem, e vivem provocando divisões na igreja, fofocas, são gananciosos, defendem o poder, querem ser poderosos, maior do que os outros, melhor do que os outros. Quando Jesus nos deu exemplo de humildade, lavando os pés dos apóstolos, se tornando o menor de todos ali, né? Então são homens de corações duros. Em resumo, nunca nasceram de novo, porque todos nós nascemos em pecados, com os piores pecados do mundo. O próprio apóstolo Paulo disse, você lembra, ele disse, eu sou o pior dos pecadores. Mas, quando nós encontramos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o seu sangue, o seu sacrifício na cruz, o seu Espírito, a sua palavra transformam e nós somos uma nova criatura. Mas existem pessoas que nunca se converteram, nunca nasceram de novo, nunca conheceram a Deus e penetram na igreja, são falsos mestres, falsos profetas, convivem ali só para se aproveitar da igreja, para roubar, para mentir, para enganar as pessoas, e daqui a pouco estão provocando divisões, como nós sempre vimos aí, queridos, não só lá no início da igreja, como Paulo está dizendo, mas nesses 2000 anos nós temos visto isso em todo o mundo. Mas nos lembramos do ensinamento de Jesus, né? Pelo fruto se conhece a árvore. Essas pessoas, esses falsos mestres, falsos profetas, eles querem ser superiores, maior que os outros. Mas, convivendo com eles, você vai descobrir realmente o que tem na vida daquela pessoa. São pessoas detestáveis, são pessoas orgulhosas, desobedientes, desqualificados. Eles não se submetem a ninguém, eles querem ser donos de tudo, mandar em todo mundo.
E Paulo está dizendo, Tito, não pode, combata essas pessoas, repreenda, reprove-os na frente da igreja, diante de todos. É uma carta pequena, mas um recado forte do apóstolo Paulo para Tito, da maneira como ele deve conduzir a igreja de Cristo lá em Creta, não é, queridos? Muito bem, vamos para o capítulo 2. Essa carta é pequena, né? São 3 capítulos. Depois de orientar sobre a liderança, sobre os falsos mestres e profetas, ele manda que Tito agora organize toda a igreja, classe por classe, grupo por grupo. Você sabe que a igreja é constituída de várias, a faixa etária, né? E essa recomendação que Paulo dá, vamos ver aqui do 1 ao 10. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras e estarem ocupadas em casa, a serem bondosas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade, seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados, por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-lo, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. O que é que Paulo está dizendo a Tito agora? Organize a liderança da igreja, combata os falsos mestres, falsos profetas, e agora organize o povo. Por quê? Você tem aí pessoas idosas, pessoas já idosas, maduras, oriente como é que eles têm que viver, com respeito, com dignidade. Por quê? Porque essas pessoas mais maduras, idosas, vão dar exemplo aos homens, aos mais novos, serem bons maridos, bons pais. Os mais velhos dão exemplo aos mais novos. As mulheres, a mesma coisa. As mulheres mais velhas sejam mulheres respeitáveis, submissas, que amam a Deus, que vivem na presença de Deus, que saibam cuidar da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus netos, porque as mulheres mais novas irão aprender, no convívio com as mulheres mais velhas, irão aprender. E também da recomendação aos jovens, que os jovens sigam os exemplos dos mais maduros, na seriedade, na pureza, vivam diante de Deus, no temor a Deus, honrando a Deus. Esses jovens ensinam os adolescentes cuidem das crianças. É assim a igreja, é formada de grupos. Cada um desses grupos, Paulo está dizendo, Tito, você é responsável, trabalhe com cada grupo da igreja, para que todos vivam em paz, no temor a Deus. E aos líderes, mais uma vez ele repete, seja exemplo de integridade, que as suas palavras edifiquem, sejam cheios da graça de Deus, de amor, de compaixão, de paciência. Enfim, a igreja de Cristo deve crescer como uma árvore frondosa, bem alimentada com a palavra de Deus, e todos vão viver em paz, vão abençoar uns aos outros, e todas as pessoas novas que chegarem vão aprendendo a viver, como viver na igreja de Cristo, no reino de Deus. Paulo continua ensinando a Tito, e agora ele fala sobre o Evangelho. Tito, você precisa ensinar o Evangelho, aquilo que Jesus ensinou, por causa dos falsos profetas, falsos mestres, que querem enganar a igreja. Então, ensine o Evangelho, quem é Jesus, o que ele fez. E aí está do 11 ao 15. Vamos ver? Capítulo 2, de 11 ao 15. Depois vamos para o 3 e está acabando já. Sim, eu esqueci um ponto aqui, quando fala escravos e senhores,
Hoje, no caso, na nossa cultura, são os empregados e patrões. Os empregados devem trabalhar com temor a Deus, com respeito aos patrões, agradecendo a Deus pelo seu trabalho, pelo seu dinheiro, trabalhar da melhor maneira possível, honrar, respeitar os seus patrões. E os patrões, da mesma forma, devem respeitar os empregados, ver os seus direitos, porque tanto o empregado como o patrão, nós vamos prestar contas a Deus. Lá fora, no mundo, nós sabemos, é confusão, é bagunça, é roubo, é corrupção, mas como servos de Deus, temos que ser excelentes empregados e excelentes patrões, porque nós vamos prestar contas ao nosso Deus. Muito bem, sobre o Evangelho, Paulo diz a Tito, olha Tito, do 11 ao 15, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus chegou para nós, Jesus chegou. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Paulo está dizendo, Tito, ensine a igreja toda que nós somos salvos, nós somos separados por Deus por causa da graça de Deus. Todos nós nascemos em pecado, a natureza má, nos levando para a maldade, o ódio, a corrupção, o inferno, mas a graça de Deus se manifestou. Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. E a nossa salvação, a minha, a sua, Tito, a igreja, estava preparada antes da fundação do mundo. Deus já nos conhecia, Ele que veio ao nosso encontro, Jesus veio nos chamar, Ele que se apresentou como nosso Salvador, como nosso pastor, como nosso Senhor. Fomos salvos pela graça de Deus, libertos, transformados. E aí, quando fomos perdoados, nós recebemos uma nova vida, o novo nascimento, passamos a ser uma nova criatura, o sangue de Jesus nos limpou, a palavra de Deus nos limpou, o Espírito Santo nos limpou. Agora, nós não somos mais escravos do pecado. Aquela vida antiga passou. Todos nós podemos recordar, antes de conhecer Jesus, nós éramos escravos do pecado, fazíamos a vontade do diabo, o que é mal, o que é ruim, mas agora Ele transformou a nossa vida. Agora nós podemos renunciar ao pecado, dizer não ao pecado, decidir o que é certo, o que é errado. Nós podemos isso. Quando pecamos, confessamos nossos pecados e o Senhor nos perdoa, Ele remove. Nós não somos mais escravos, somos livres. Nós podemos obedecer, amar, servir a Deus de todo o nosso coração, porque nós conhecemos Jesus e nós nascemos de novo. Ele nos fez uma nova criatura, seus servos. Podemos viver uma vida totalmente diferente. Paulo está dizendo, Tito, Evangelho é isto. Ensine as pessoas. Antigamente nós vivíamos de maneira totalmente errada. Ele continua no capítulo 3 falando sobre isso. Agora não. Ensine que fomos salvos pela graça de Deus. Nós não merecemos nada, eu não mereço, você não merece. É a graça de Deus que nos alcançou e nos fez uma nova criatura. Chegando ao capítulo 3, o último capítulo aqui, tem ensinos tremendos aqui, são 3 blocos tremendos. Do versículo 1 ao 8, Paulo nos diz que devido à graça de Deus que nos alcançou e nos salvou, nós temos que viver uma vida diferente. Paulo está dizendo, Tito, preste atenção no testemunho da sua vida e da igreja, antes de falar, nosso testemunho de vida. E aí ele diz assim, do 1 ao 8, lembre a todos que se sujeitem aos governantes, submissão aos governantes, às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão com todos os homens. Veja, uma nova criatura, uma ovelha, nós somos mudados, a velha criatura morreu,
cheia de pecado, de ódio, como ele vai dizer aqui. Agora é uma vida nova, Tito, ensina aí a igreja. Ele diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Antigamente a gente vivia assim. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis, odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestar a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, o que Jesus fez na nossa vida? Ele nos salvou pelo lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. O que Paulo está dizendo a Tito? Tito, olha, lembra a igreja, todo mundo, que antigamente nós nascemos no pecado, a nossa natureza era má, nós nascemos da descendência de Adão, nascemos no pecado para fazer o mal, éramos como loucos, quando não tínhamos Jesus, não conhecíamos o Evangelho de Jesus Cristo, mentirosos, escravos, presos aos prazeres do mundo, às maldades, cheio de inveja, cheio de ódio. Mas quando conhecemos Jesus, quando Ele nos alcançou, Ele nos perdoou, nos limpou, nos livrou, somos livres. A sua misericórdia nos alcançou, nos lavou, Ele regenerou, renovou, removeu, mudou a nossa vida. Agora, submissão à nossa família, começa dentro da nossa casa, aos patrões na empresa, aos governantes, não importa as autoridades como eles estão vivendo. Nós temos que ser submissos, nós temos que respeitar, honrar a todos, porque todos vão comparecer diante de Deus e prestar contas a eles. Nós temos que ser verdadeiros, nada de mentira, de engano, vida dupla, amáveis, pacíficos, verdadeiros, mansos de coração, ter a paz de Jesus no coração. Queridos, o que Paulo está ensinando a Tito? E esse ensino aqui, essa carta, abençoa a igreja no mundo inteiro e chega para nós esta manhã. O que ele está dizendo? Que não é apenas de aparência, não é ser membro apenas da igreja, mas se nós realmente entregamos nossa vida a Cristo, o nosso interior, a nossa alma é transformada. Não podemos viver da mesma maneira que vivíamos antes, não é? Mentindo, roubando, enganando, dominadores, violentos, agressivos, cheios de ódio, tratando mal em casa a família, os filhos, no trabalho, na igreja. Agora somos uma nova criatura. Tito, ensina a igreja. É uma nova vida santa, diferente, que vivemos diante de Deus. E aí, do 9 ao 11, Paulo diz a Tito, volta a Tito sobre a disciplina. Fique atento, você como pastor, como líder, você é responsável pela sua igreja. Aí ele diz do 9 ao 11, evite, porém, controvérsias tolas, genealogia, discussões, contenda a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, olha, ele volta nos falsos mestres, falsos profetas, aqueles irmãos que vivem brigando, discutindo, fazendo fofoca dentro da igreja, criando divisões, fala de um, fala do outro, separando, dividindo a igreja. Paulo está dizendo, olha, cuidado com aquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e segunda vez. Chama esse camarada que provoca divisão, briga, divisão, entristece todo mundo, fala com ele uma vez, duas vezes, adverte esse camarada. Aí ele continua. Depois disso, rejeite-o, fala uma vez, fala duas vezes, meu filho, aqui se vive de maneira diferente. Ou você pede a Jesus para mudar seu coração, ter uma nova vida, conviver bem com todos aqui, ou dessa maneira você não pode mais viver aqui, nesse espaço, provocando confusão, divisão, inimizade com a igreja. Você sabe que tal pessoa se perverteu. Paulo está dizendo, Tito, a pessoa que vive assim está pervertida.
perdeu a direção de Deus, do Espírito Santo, e está em pecado, por si mesma está condenada. Ela está atormentada, condenada, e ela agora quer passar essa maldição para todo mundo da igreja. Chama ela, conversa uma vez, duas, e adverte, disciplina, e resolve isso aí, tipo, não deixa não. Veja, queridos, que a igreja de Jesus Cristo tem disciplina, tem ordem, não se vive de qualquer jeito na casa de Deus. Muito bem, aí Paulo termina do 12 ao 15 dizendo o seguinte: com muitas recomendações e saudações, como ele faz em cada uma de suas cartas. Quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Eu vou te mandar aí uns ajudantes, aí você vem que eu estou com saudade de você, eu quero conversar contigo, queremos orar, quero te falar muitas coisas, ensinar, eu quero ouvir tudo sobre a igreja aí em Creta. Providencie tudo que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Vai chegar aí Zenas e Apolo, eles vão viajar, providencie, dá os custos a ele, não deixa faltar nada não. Cuida aí dos irmãos. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. Estamos salvos? Então vamos abençoar outros, vamos ajudar outros. Nós não praticamos boas obras para ser salvo, mas está salvo? Agora vamos abençoar, vamos ajudar a todo mundo, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. O salvo, ele tanto trabalha, produz na obra de Deus, ele é capacitado pelo Espírito Santo com dons espirituais, como ele tem amor, compaixão, misericórdia das pessoas necessitadas e procura ajudar, procura saber quem é que está precisando e, na maneira do possível, ajude essas pessoas e produza no reino de Deus. Tito, todos os que estão comigo enviam-lhes saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. E aí termina, são 3 capítulos apenas, e Paulo instrui a Tito como deve viver a igreja de Cristo. Ele diz, Tito, eu sou um servo de Cristo, eu sou um apóstolo, meu trabalho é esse, mas antes do trabalho, a minha vida tem que ser um exemplo para todos. Faça isso da mesma maneira, levante líderes, prepare o povo, cada grupo, repreenda, disciplina aquele que faz confusão, divisão, que machuca a igreja de Cristo. Esse lugar não é para ele. Enfim, Paulo está orientando aqui o novo pastor, o novo líder, a cuidar da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e a igreja tem que viver para a glória de Deus, para edificar uns aos outros e para ganhar os perdidos para o reino de Deus. Amém, queridos? Assim terminamos essa carta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o Espírito Santo falou no seu coração, tem tantos ensinamentos aqui para nós. Nós vamos continuar, tá? No próximo domingo nós vamos estudar o Velho Testamento, depois voltamos para o Novo Testamento e até dezembro estaremos terminando. Hoje, 18 horas, venha à igreja, ao culto, traga a sua família, seus parentes, amigos. Não esqueça da máscara, pode trazer as crianças, você vai tomar conta deles, tá bom? Terça-feira, 20 horas, a nossa reunião de oração. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, Pai querido, por essa manhã de estudos, aprendemos tanto. Nos ajuda que o Teu Espírito nos perdoe, nos transforme e nos ajude a viver como verdadeiros filhos Teus, servos uns dos outros, para abençoar, para que a igreja cresça, o Teu nome seja glorificado, que muitas pessoas se convertam, sejam batizadas nas águas, cheias do Espírito Santo e ganhem outros para o Teu reino. Obrigado, Senhor, dá-nos um domingo, um dia na Tua presença. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus. Abençoamos a Tua igreja e o Teu povo. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a unção do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.